É verdade, a ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Então eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a sua ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra, com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa na cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então, o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva, no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade do governo durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro Persa. Muito bem, para a nossa reflexão eu queria usar esse texto que traz uma das histórias mais conhecidas das Escrituras. Gostaria de frisar que eu disse história e não história. Creio na Bíblia como um relato fiel de fatos e revelações de Deus para os homens. Não é lenda e nem é história da carochinha. A história é a de Daniel na cova dos leões, e nós já acabamos de ler. Quero dizer para vocês que essa história é mais importante, mais concreta para mim, Paulo, do que a história da minha própria vida. Porque por mais marcante que possa ser a operação de Deus na minha vida, ela jamais terá o alcance da história da vida de Daniel, porque a história de Daniel já está escrita há milhares de anos, no maior best-seller da literatura mundial de todos os tempos, que foi assim no passado, é assim hoje e será até a volta de Cristo. Muito bem, Deus preservou essa história para nós, e é para que nós possamos aprender com ela. Assim, nós vamos dissecá-la um pouco para poder entendê-la melhor. Quem são os protagonistas dessa história? Daniel era um judeu no exílio babilônico. Nos capítulos iniciais do livro de Daniel, nós vemos que ele havia chegado como um adolescente à Babilônia. Dentro de uma estratégia político-cultural do governo babilônico, ele havia passado em um processo seletivo, na qual se observou a sua aparência, inteligência, instrução e capacidade para ser treinado dentro do palácio babilônico, na maior e melhor cultura da época, e para ajudar a governar o reino da Babilônia. Capítulo 1 do livro de Daniel. Ou seja, Daniel foi selecionado juntamente com outros jovens judeus no vestibular mais difícil da época, para ser um administrador público. Disse administrador público e não político. Políticos todos nós somos, temos opinião sobre isso ou aquilo outro. Administrador público, nem todos nós somos. Para ser administrador público, o indivíduo tem que ser preparado para isso.
Então vem o primeiro ponto de aplicação da mensagem de hoje à noite. A história da humanidade mostra que os governantes, que os bons governantes e os bons administradores públicos não se inventam nem se improvisam, são preparados para isso. Quero te dar um exemplo prático. Amanhã nós aqui na igreja precisamos fazer uma grande reforma para a ampliação do nosso templo. Então nós precisamos de um arquiteto para fazer o projeto. O que nós fazemos? Se a igreja não tem nenhum arquiteto na sua membresia, nós idealmente vamos procurar um arquiteto especializado em projetos para a igreja, mesmo que ele não seja crente. O critério de escolha não é se ele é crente ou não, é se ele é preparado para fazer o trabalho ou não. Esse é o meio mais lógico de ter um projeto arquitetônico confiável. Mas parece que a igreja, quando procura homens para o governo do Brasil, não consegue pensar assim. Como a igreja muitas vezes tem agido. Vamos voltar no exemplo do arquiteto. Amanhã a igreja precisa do arquiteto, mas não tem. Então o que a igreja costuma fazer? Isso é uma hipótese. Marcamos na igreja uma assembleia geral, ou quem sabe, até uma convenção de pastores da nossa denominação, e escolhemos o irmão Tião, porque ele desenha muito bem flores e passarinhos. Aliás, o irmão Tião já é crente da nossa igreja, tem 29 anos. Ele é um homem de Deus, é ele quem desenha todas as faixas dos eventos da igreja. Nós então oramos por ele, às vezes até impomos as mãos sobre ele, aí ele passa a ser o arquiteto da igreja. Ele é o arquiteto da igreja. Claro que não, irmão. Eu duvido que você entraria para um culto depois da reforma baseado no projeto do irmão Tião. Sabe por quê? Porque toda a boa vontade dele e a fidelidade dele a Deus e ao seu povo, ele não foi preparado para isso. E ainda existiria uma grande probabilidade do templo ruir no primeiro glória a Deus mais forte do culto de inauguração do novo templo. E ainda ia ter gente que ia dizer que Deus estava derrubando mais uma vez as muralhas de Jericó para o povo de Deus passar. Pode acontecer excepcionalmente até que aconteça assim, mas isso não é regra. Não é isso que a Bíblia ensina e não é isso que acontece na sociedade em geral. Mas para cargos públicos tem sido assim que nós temos feito eleição após eleição no Brasil. Apoiamos para ser o candidato a vereador da igreja o irmão Zezinho. Ele é o dono da melhor padaria do bairro. Não é porque fulano é o dono da melhor padaria do bairro que ele tem competência para administrar o município de Vila Velha. Não tenho nada contra os donos de padaria, contra os donos de oficina mecânica, contra os médicos evangélicos ou contra os engenheiros evangélicos. Todos são necessários na nossa comunidade eclesial. Só que tem que saber se o indivíduo tem preparação para ser vereador ou prefeito, se conhece a legislação brasileira, se entende de política pública e coisas desse tipo. Isso não vem com imposição de mãos, não vem com jejum, não vem com oração. Não é essa a regra. O caminho normal vem pelos bancos das escolas e das universidades. E isso não é nenhum tipo de pensamento elitista. É só lógico. Foi assim na vida de Daniel. Assim, nós hoje devemos eleger gente que já está aí, está preparada e tem um projeto de nação para o Brasil. Se quisermos que nos próximos anos nós tenhamos membros de nossas igrejas assumindo os poderes públicos da nação, então vamos enviar hoje os nossos Daniéis para aprender política pública, para aprender legislação, para aprender coisas que agentes públicos precisam saber. E aí então a gente elege eles. Só aí é que entra um detalhe mais fundamental. Daniel e os outros 3 amigos que nós conhecemos, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram crentes vocacionados por Deus para a carreira pública e não o contrário. Isso faz diferença? Faz. Daniel e seus amigos eram servos de Deus genuínos já na adolescência, antes de chegarem às suas vocações. Assim, sua vida espiritual moldou toda a sua formação e vocação política, fez com que tomassem posições contundentes diante do governo da época, mesmo com o risco de morrer para fazer isso. Não condescenderam em nada com o poder quando ele colidia com os mandamentos de Deus. Muito bem, quando os ditos políticos evangélicos chegam às nossas igrejas para suas campanhas, eles sempre usam basicamente os mesmos personagens bíblicos para consolidarem sua posição de que nós precisamos ter política evangélica: José, Moisés, Davi, Salomão e Daniel. Não sei se eu considero isso indolência ou simplesmente falta de conhecimento bíblico.
José foi levado jovem para o Egito, teve capacitação sobrenatural de Deus, mas teve formação prática administrando a casa de Potifar, e depois ele era tão competente para administrar que foi convidado para governar a prisão onde ele estava preso. Só depois disso é que ele vai ser tirado de Deus da prisão, por Deus da prisão, e vai assumir o papel de governante do Egito. Moisés simplesmente foi criado como príncipe do Egito, irmão. Moisés foi treinado para ser um dos governantes, não o próprio faraó do Egito, a nação mais poderosa da época da sua vida. Por isso, Deus o usou para exercer tanto o poder executivo como legislativo no povo de Israel durante sua caminhada pelo deserto. Davi e Salomão. Davi foi um grande guerreiro e unificador de toda a nação israelita. Ele juntou o povo, criou uma nação só. Mas quando isso foi alcançado, Deus tira ele de cena e coloca em cena quem? Salomão. Salomão foi um homem que Deus capacitou sobrenaturalmente para exercer o poder político. Salomão era tão bom governante que até os governantes das outras nações vinham para conversar com ele, para ver se aprendiam com ele, porque ele era extremamente competente como governante. E nós temos então Samuel. Qual é a característica comum a todos esses homens? Homens de Deus que tinham sido preparados para ser agentes públicos, para exercerem cargo de governo nacional. Assim, administrador público se prepara, não se inventa. Você não escolhe o médico de sua igreja só porque é um bom médico para construir a sua casa, como também você não contrata o melhor engenheiro civil da sua igreja para fazer sua cirurgia do coração. Não é assim que funciona. E também não é assim que devemos escolher quem serão nossos representantes em cargos públicos. Só ser crente também não basta. Tem que ser crente e ter competência para exercer o cargo. Até chegarmos ao capítulo 6, nós vamos ver que Daniel exercerá papel no governo da Babilônia durante vários reinados: Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro, e aí então já no Império Persa. Isso é mais uma prova da competência de Daniel para ser governante político. Vamos voltar para a Bíblia então, capítulo 6. Daniel foi selecionado como um dos 3 ministros mais importantes do governo de Dario. Só que ele aí se mostra mais competente do que todos os outros ministros e governadores de Dario. E Dario então pensou em colocá-lo como uma forma de um primeiro-ministro, o mais importante de todos. E aí surgem então os opositores da nação, os outros governantes e ministros. Perceba que eu não falei que os outros governantes e políticos eles eram inimigos apenas de Daniel. Eles eram inimigos de toda a nação medo-persa. Por quê? Porque se eles quisessem o bem da nação, eles ficariam contentes por ter um homem competente e íntegro no poder. Mas não era isso que eles queriam. Temerosos de não alcançarem seus projetos pessoais de poder, e no que podemos depreender do texto, por não serem honestos e corretos como Daniel, eles precisavam tirar Daniel de lá. Por quê? Porque gente crente de verdade e por conseguinte honesta no poder público atrapalha demais. Mas como que você tira do poder um cara que é honesto, que é correto, que os seus inimigos fidagais reconhecem que não pode acusar de nada? Você inventa um jeito. Em que Daniel, sabendo que Daniel não transigiria de jeito nenhum, só existia uma coisa com a qual Daniel não transigiria de jeito nenhum: com a sua fé em Deus. O que eles fazem? Olha, como nosso Deus é o dinheiro e o poder, nós podemos adorar a pedra, o sol, a mula, até o rei Dario. Mas Daniel não. Há uma estratégia bem bolada na qual o rei Dario entrou sem perceber o que estava fazendo. Tentam colocar a fé em Deus, no Deus vivo, em oposição aos interesses da nação persa e do rei Dario. Mas Daniel sabia bem a quem devia sua fidelidade. Daniel entendia bem como os apóstolos, séculos depois, afirmaram que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, versículo 29. Qual é então a atitude de Daniel? Quando Daniel sabe da ordem real, contrária ao ordenado por Deus, que já tinha sido assinada pelo rei Dario, ele faz o que o povo de Deus deve fazer quando a sua nação se volta contra Deus. Ele vai orar, ele vai buscar a Deus. Olha, você percebe, Daniel orava no seu quarto, que tinha uma janela aberta para Jerusalém. Por quê? Porque Daniel
tinha Jerusalém como a sua referência espiritual. Lá estava o templo, lá é que deveria estar o povo de Deus. Por isso, quando ele orava 3 vezes por dia, ele se voltava para Jerusalém. Provavelmente, Daniel tinha o mesmo sentimento de salmista que a gente encontra no Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O que fazer quando o povo de Deus estava oprimido em um lugar absolutamente anti-Deus? Mesmo quando isso ocorria dentro de Israel, o que Deus fazia? Levava o povo para buscar a Ele, se voltava para a oração e para as Escrituras. E nós? A Bíblia nos mostra que nós também somos peregrinos aqui no Brasil. Nossa cidade verdadeira é Jerusalém celestial, com o nosso Rei eterno e Senhor Jesus Cristo, como nós lemos em 1 Pedro 2,11: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ou como Efésios 2,19: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos,